E a pessoa que a gente vai ouvir agora, se ela não nasceu corajosa, ela precisou ter muita coragem. Imagina a situação, a gente trabalha junto aqui, nós dois trabalhamos juntos. Aí chega uma pessoa que tem poder e fala assim, olha, se vocês continuarem com esse trabalho, eu mato vocês. Mas não mata nada, aí me mata. Aí você continuaria fazendo o que você faz? Nossa, eu pensaria 10 vezes. Eu ando escoltado há 23 anos. Nossa. 23 anos andando escoltado. Eu e minha família. Os resultados positivos que a gente teve de combate crime organizado aconteceram quando os astros se alinharam, os tambores e atabaques da Bahia tocaram e encontram no mesmo local um juiz maluco, um promotor maluco, um delegado maluco disposto a acertar o país. Há alguns anos atrás, a gente estava na praia, em Guarapari, e uma interceptação telefônica foi pega, os caras conversando e falando assim, não, ele está aqui na praia assim, só que não dá para fazer nada, está cheio de segurança. Na praia. Vamos falar de segurança pública? Vamos falar terrorismo, organizações criminosas, isso que aflige tanto a nossa vida, o nosso dia a dia, mas vamos falar principalmente de coragem. Fabíola tem Você tem, né? Um ditado, sei lá, que você sempre segue para a vida, um texto? É um texto que eu gosto muito, que norteia a minha vida, assim. Como é que é? É do Guimarães Rosa. Ai, Mário, pega a gente de surpresa, Ué? né? Vamos ver se eu vou conseguir lembrar. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ó, é do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Chega até Lembrei, que bom. Que bom que você lembrou. Mas não é? Não é uma frase, um texto muito forte? Muito. Assim. E a pessoa que a gente vai ouvir agora, se ela não nasceu corajosa, ela precisou ter muita coragem. Teve. Imagina a situação, a gente trabalha junto aqui. Nós dois trabalhando juntos. Aí chega uma pessoa que tem poder e fala assim, olha, se vocês continuarem com esse trabalho, eu mato vocês. Aí você mata nada, aí me mata. Aí você continuaria fazendo o que você faz? Nossa, eu pensaria 10 vezes. Ele continua. Eu estou simplificando demais. Eu estou fazendo uma analogia que talvez não seja precisa, mas a gente vai ouvir hoje o juiz Carlos Eduardo Lemos. Está aqui no Pod com Mário e Fabíola. Oi, doutor, bem-vindo, hein? Obrigado pelo convite. Seja muito Nada que bem-vindo. isso mesmo. A gente começou fantasiando aqui, mas é mais ou menos isso, assim, a sua história. Ou exagerei assim? Não, eu não sei. Eu não me acho essa pessoa corajosa. Eu acho que eu sou cumpridor dos meus deveres. As pessoas às vezes perguntam, você tem coragem, você tem tanta coragem? Eu falo, não, eu não sei não cumprir meu dever. Eu acho que é diferente. Tanto é que eu não tenho tanta coragem assim que eu ando escoltado há 23 anos. Nossa. 23 anos andando escoltado. Eu e minha família. Então, assim, isso eu não sei se é coragem. Eu acho que... mas eu acho que é coragem. Você podia ter falado, não vou, eu paro. Eu saio fora. Mas vou te falar uma coisa, o Mário e Fabíola, falando já adiantando, né, agora recentemente teve o julgamento de mais um mandante da morte do Alexandre, né? Cara, eu costumo dizer também para as pessoas o seguinte, trabalhar com o Alexandre foi uma inspiração de vida e eu tenho certeza do que eu vou falar, cara. Se ele viesse 5 minutos, voltasse para a vida e se perguntasse, ele ia falar, cara, eu ia fazer tudo de novo. Será, doutor? Com certeza. Ele faria. Eu tenho certeza. Mesmo? Tenho certeza. Talvez não ir para academia sem escolta. Mas assim, ele faria tudo de novo. Ele não deixaria de cumprir a função dele. Talvez tomasse mais cuidado. Porque eu confesso que a gente não acreditava que fosse fazer. A gente conversava sobre isso, né? A gente recebia muita ameaça, muitos descobertas de plano, né? Em formas de inteligência e tal. E aí ele mesmo falava, cara, não são loucos matar um de nós, não. Se matar um de nós, a Missão Especial Federal está aqui. Ele falava? Falava. A gente não acreditava. Vamos explicar para quem vamos ainda contextualizar. não sabe. Para quem não conhece, não sabe da história, está chegando agora aqui. Trabalhou Alexandre, que ele cita que é o juiz, que o doutor Carlos trabalhava há 23 anos, não é isso? 23 anos atrás. E investigava, o Mário melhor para falar do que eu, porque vivenciou isso, começou a trabalhar, começou a carreira dele fazendo essa cobertura. Mas aí você falou, o doutor Carlos Eduardo trabalhava com o doutor Alexandre Martins Castro Filho, que foi assassinado com 3 tiros, e eles começaram a perceber irregularidade dentro da vara de execuções penais. E avisaram ao chefe, olha, tem algo errado. E o chefe, não, deixa assim mesmo. E a coisa foi crescendo, e esse chefe... investigando. Eu estou simplificando muito. Era um momento em que o Espírito Santo vivia um momento de acender o crime organizado, infiltrado em todas as instituições aqui. E esse chefe, alguns dias atrás, foi condenado, agora 23 anos depois do crime, por ter mandado matar o colega dele, o subordinado do Antônio Leopoldo.
Quer dizer, essa é a história do Espírito Santo. E o doutor Carlos Eduardo trabalhava com o Carlos Alexandre, igual a gente trabalha aqui. Por isso que eu comecei falando assim. Mais ou menos, resumindo muito isso, né, doutor? Naquela época, você entrou pro jornalismo, você tinha muita notícia para dar, né? Nossa Senhora! Ele comentou isso recentemente, Fabíola, não parava. Todo dia tinha alguma coisa. O Estado do Espírito Santo estava dominado por várias organizações criminosas, né? De vários setores. Isso é uma coisa engraçada. O pessoal falou, o crime organizado. O crime organizado é um vício de linguagem, que parece que é uma coisa só, mas não é. São coisas absolutamente independentes. Então, tinha organizações criminosas. Umas dilapidando o erário, ou seja, o governador dilapidando todo o dinheiro do Estado. Tinha um bicheiro comandando o poder legislativo, desviando dinheiro também. Você tinha os grupos de extermínio, na época ligados a Lecoq e outros grupos de extermínio, como esse, que gerou a morte do Alexandre. E também as facções tradicionais já chegando ao Espírito Santo. Na época, todo o sistema prisional dominado pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho já estava no Espírito Santo? Já era negado pelo Estado, mas já estava aqui desde daquela época. A gente pegava interceptações telefônicas dos anos 2000, onde estava o Comando Vermelho mandando pessoas para cá para dar treinamento para os traficantes daqui, para saberem administrar suas bocas e evoluir. Imagina. Então, assim, tanto que uma das primeiras operações que a gente fez, o Alexandre estava vivo ainda, que foi contra o primeiro comando de Guaranhuns, que tinha ligação direta com o Comando Vermelho. Tanto é que um dos intermediários da morte do Alexandre foi o líder do primeiro comando de Guaranhuns, que era o Fernando Cabeção. Então, na verdade, ele foi usado como intermediário para fornecer os pistoleiros para matar o Alexandre. Doutor, vamos voltar só nesse tempo para a gente entender que o Fabíola falou bem assim, nem todo mundo lembra. Vocês eram juízes novos e vocês viram, quando vocês chegaram lá, o que vocês viram e como é que foi essa conversa com o hoje condenado Antônio Leopoldo por ter mandado matar o seu colega? Vocês falaram o que para ele? O que está errado assim? Como é que foi? Como é que era esse dia a dia no começo? A vara de execução penal era um caos, era uma vara única para o Estado inteiro. Hoje são várias varas de execução divididas no Estado, né? Era uma vara única. E ele era o titular, um juiz antigo, já chegando ao Tribunal de Justiça. E era uma bagunça. Milhares de processos perdidos, todo mundo reclamando. Nós fomos mandados para ajudar lá como juízes auxiliares. A gente estava ainda em estágio probatório ainda, juízes novos. E fomos para lá. E nos deparamos com essa situação. Um juiz antigo já chegando ao tribunal, muito conhecido. E nós começamos a ver um monte de coisa errada, do tipo privilégios dados a pistoleiros e traficantes principalmente. E a gente via que dava benefícios irregulares, sem ter o direito. Deixava o assassino sair da cadeia? Exatamente. E aí a gente começou a ver e falou, pode ser um erro, porque tem tanta coisa aqui, vamos lá mostrar, aqui está errado, você está fazendo errado. Ele falou, não, isso aí é para deixar assim mesmo. Aí a gente começou a perceber que não era erro, que aquilo era voluntário. E aí nós tínhamos duas opções, né? Ou a gente fala, ele é o titular, deixa ele fazer o que ele quer, e a gente finge que não está vendo, só que isso não era do nosso perfil, cara. Aí nós resolvemos representar contra ele no Tribunal de Justiça. Fizemos um relatório, juntamos todas as provas de todos os processos regulares que a gente foi achando e representamos. Isso depois de quanto tempo da primeira denúncia para ele, apresentando para ele? Talvez uns 6 meses, talvez. Tiveram vários episódios que estão no processo, que gerou a primeira aposentadoria administrativa dele, né? Coisas do tipo que a gente identificava. Os processos que a gente fazia certo, uma pessoa muito chateada dentro do cartório, vendo o que estava acontecendo, chegou para mim e falou, doutor, ele está tirando suas decisões do processo. Rasgando decisões certas que dá para dar uma fisicamente? Rasgando fisicamente do processo? Na frente da pessoa, o servidor estava assim, ele me falou, aí eu fui, eu e o Alexandre fomos lá. O juiz lá, fazia isso? O Alexandre fomos à sala dele e falou, olha, isso aqui a gente não admite, isso aqui agora acabou, vamos representar contra você, porque o juiz não pode fazer isso, ou seja, se eu estou trabalhando lá, eu sou juiz igual a ele. Ele poderia até, talvez, se tivesse um recurso, mudar minha decisão, mas não fazer o que ele fazia. Aí ele voltou, não, vou voltar de novo as decisões, eu tenho inclusive uma guardada aqui, botou de novo, mandou fazer todas as decisões de novo para eu assinar. Mas, ou seja, a gente viu claramente que tinha outras intenções ali, e aí para a gente não dava. Desculpa, chegava a ter episódio assim de esse juiz soltar ou liberar mais cedo um assassino e essa pessoa cometeu outro assassinato e depois tem um álibi? Sim, com certeza. E não só para isso. Na verdade, ele trabalhava da seguinte forma, pelo que foi provado no processo, inclusive, do tribunal agora, né? Tinha um escritório de advocacia que fazia os pedidos de interesse daquela organização criminosa que era um grupo de extermínio. Os interesses de transferência de preso eram para 3 coisas, basicamente. Ou transferir um preso que precisava ser morto, porque era um arquivo vivo, transferiria para um lugar que eles tinham alguém que ia matá-lo. Ou transferir um preso para ir para um lugar para matar algum outro preso que eles precisavam matar, ou transferir para um lugar que ele pudesse fugir.
para voltar a trabalhar para o grupo. Grupo de pistolagem. Tanto é que a prova disso, inclusive, foi no depoimento talvez mais emblemático desse Estado, que foi o famoso Manuel Corrêa da Silva Filho. Eu tomei interrogatório do Manuel. O Manuel era um policial militar, membro do grupo de extermínio. Ele confessou só para nós mais de 100 homicídios. Como se fosse uma delação premiada. Mais de 100 homicídios. Mais de 100. Com requintes, detalhes que não vale a pena nem eu falar. Mas assim, e ele afirmava que o juiz participava beneficiando o grupo. E ele falava. E tanto eu sei que eles matam os arquivos vivos dentro dos presídios que eu não posso para o presídio. E nós, então, tínhamos motivo para prender o Manuel e fizemos um acordo com ele. Falou, nós não vamos te prender, então, até eu ter um local seguro para te botar. Quando chegou a Missão Especial Federal, nós entregamos o mandado de prisão na mão do superintendente da Polícia Federal, chefe da missão. Falamos assim, esse cara aqui é a principal testemunha contra os grupos de extermínio. Ele foi lá e buscou o Manuel e levou para a carceragem da Polícia Federal. Uma noite, um delegado novo federal que chegou, perguntou quem era, falou, um preso do Estado. Não, tira daqui, mandou para o presídio. Mandou contra a nossa ordem para Cachoeira, em 2 horas ele foi executado. Ele morreu antes de chegar na cela, horas. Não foi? 2 horas. Então, ele era a principal testemunha contra todo mundo, né? Contra de todo o esquema. Ele entregava tudo. Naquela época não se filmava o depoimento? Não. Se você tivesse isso gravado hoje, não tinha. filmado, olha como é que era a situação aqui, Fabio. E sabe o mais assustador? Que a gente não está falando. A sensação, ouvindo isso... Estava em 1960. A sensação tem 50 anos atrás, 70 anos atrás. Gente, são 23 anos atrás. O Estado do Espírito Santo... Eu vou falar uma coisa para vocês. Assim, eu acho que talvez você tenha a mesma sensação. Eu que vivi isso muito dentro do problema, né? Eu confesso que eu não tinha esperança de ver o Espírito Santo como está hoje. Não, foi uma revolução. Eu acho que a palavra é revolução. Eu acho que o Espírito Santo como está hoje, recuperado economicamente, estabilizado na segurança pública, apesar de todos os problemas que pode ter, mais controlada a corrupção. Eu confesso que naquela época a gente tinha muita dúvida se a gente ia conseguir. Não estou dizendo que é coragem também? É coragem também. Mas foi um fator primordial para o início dessa mudança toda, né? Tudo isso que aconteceu. Não tenha dúvida. Eu acho que a missão federal foi muito importante. Na época nós começamos a prender esses membros dessas facções, deu prisão de deputados, vocês lembram bem? Prendemos vários deputados estaduais. Da Assembleia. Mas isso tudo depois da morte do juiz? Antes e depois. Depois do assassinato? Deixa eu só ver se eu estou contextualizando isso bem, mas era um caos tão grande que a OAB pediu intervenção federal. Falou para o governo federal, vem aqui, porque aqui está tudo dominado pelo crime. E o governo federal não fez a intervenção, mas como se fosse Mandou a missão federal. Mandou a missão federal para ajudar a combater o crime organizado aqui. Só para lembrar, o presidente era do mesmo partido do governador, da época. O presidente da República. Fernando Henrique Cardoso e Zé Inácio Ferreira. E aí mandou uma missão especial, que era um grupo de policiais, rodoviários, policiais federais, para tentar ajudar. Eu só quero não perder o fio dessa meada histórica, porque isso é muito assustador, assim, e as pessoas não acreditam que isso aconteceu 20 anos atrás. Então você tinha um juiz que tirava presos para serem assassinados ou cometendo assassinato. Resumindo, e você tinha um grupo que mandava matar e matou mais de 100 pessoas no Espírito Santo, organizado, um grupo de pistolagem. E aí que entra a figura do Coronel Ferreira, Sim. Porque pelo que dizem, o Coronel Ferreira era o chefe do grupo de pistolagem. E eu sempre ouvi assim, doutor, a pistolagem funciona assim, eu quero matar João, aí eu contrato Pedro, que contrata Fabíola, que contrata Fábio, que mata João. Aí, depois que mataram o João, eu que sou o chefe do grupo, falo, agora mata a Fabíola. É isso aí. Que ela é um elo da corrente, ninguém vai saber quem contratou Fabíola, ninguém sabe quem me contratou. Então o crime sempre tinha outro. Prova. Era mais ou menos assim? E ele era da ativa, na época ele estava na ativa, sim, o Coronel Ferreira? Sim. Era impressionante, porque na época, você vê que era assim, né? Era. Olha isso, gente. Na época o oficialato todo tinha medo dele. Os coronéis tinham medo dele. E ele era o chefe desse grupo. E assim, mesmo aqueles que não eram desonestos, e tinham muitos que eram pessoas muito boas, tinham medo. Na verdade, que sabiam o que ele fazia mesmo. Sabia mesmo, mas não tinha medo de falar, tinha medo de denunciar, tinha medo de tudo. A transferência do Coronel Ferreira para o Acre, que nós decidimos fazer, eu acho que foi ali o ponto decisivo para a morte do Alexandre. Mas só vocês enfrentaram isso. O Coronel Ferreira estava agindo há quanto tempo? Há muitos anos. Isso ficou só você, o senhor e o doutor Alexandre Martins falaram, ei, gente, esse cara está comandando, esse coronel comanda o crime. Agora, Mário, isso aí que você está falando, isso aí é um grande problema do Brasil. Achar heróis? Cara, a gente não tem que ter herói. Não tem que ser o Alexandre, não tem que ser o Carlos Eduardo, não tem que ser... No Brasil, os resultados positivos que a gente teve de combate ao crime organizado aconteceram quando os astros se alinharam, os tambores e atabaques da Bahia tocaram e encontram no mesmo local um juiz maluco,
um promotor maluco e um delegado maluco disposto a acertar o país. Aí, ou seja, nós estamos falando de pessoas. E combate ao crime organizado não é para ser feito por pessoas, é para ser feito por instituições. Perfeito. Tem que ser de cima para baixo. Tem que ser o Poder Judiciário, o Ministério Público, a polícia. Porque senão, se você personifica, essas pessoas ficam vulneráveis. Claro. Então, assim, não tem que ter herói. Acho que tem que ser o Estado atuando. Falta essa política nacional de enfrentamento ao crime. Nós vamos chegar lá. Mas antes eu queria que o senhor explicasse para a Fabíola e para mim também, porque o senhor estava lá dentro. Aí eles falaram, esse coronel da Polícia Militar, que todo mundo tem medo, se eu estiver falando errado, o senhor me fala. Mas era o sentimento na época. Ele contrata pessoas que matam pessoas. E eles mandaram tirar o coronel do Estado. Aí como é que foi esse episódio, doutor? E como é que foi o encontro dos senhores com ele lá? Porque primeiro vocês mandaram prendê-lo, né? Foi. E ele foi preso no quartel da PM. Ele Tem ficava uma história que os policiais tinham medo de prendê-lo, né? Não prendia. Gente, eu tenho não uma tirava cena ele que, se da eu contar, cela. é vergonhosa. Conta. Mas, assim, Antes da transferência, conta como é que ele ficava preso. Se todo mundo tinha medo dele, como é que ele ficava preso no quartel da PM? A verdade é o seguinte, nós decretamos a prisão dele em razão de pela suspeita de um homicídio. E dentro do presídio do QCG, pegamos uma interceptação telefônica onde ele estava mandando matar um fazendeiro de Colatina. Inclusive, ele foi condenado há uns 4 anos atrás por esse homicídio também. Peraí, dentro do quartel da Polícia Militar, onde ele se encontrava preso, ele encomendou um assassinato. Isso. Está acompanhando, Fábio? Tô acompanhando. Isso, É meio surreal, né? pegamos na interceptação. Então, nós vimos que nós não tínhamos controle dele aqui. Na época, não tinha presídios federais. E na época, então, nós decidimos, temos que tirar ele do Estado. E, como a gente sabia que essas informações vazavam, nós fizemos eu e o Alexandre muito no sigilo. Tomamos a decisão. Eu fui para Brasília na época, consegui uma vaga, fui pedir ao ministro da Justiça uma vaga para colocar ele em algum lugar do país para me ajudar. O ministro da Justiça conseguiu a vaga no Acre e ele falou, a vaga está lá e o avião da Polícia Federal está à disposição de vocês. Opa. Aí, quando nós já tínhamos para onde mandar e como mandar, foi quando nós soltamos a decisão. E só para contextualizar a história, no dia que nós demos essa decisão... A decisão é o seguinte, tira esse homem hoje daqui. Levo para o Acre, transferir para o Acre. O dia que nós demos essa decisão, assinamos, eu fiz a decisão, fizemos a decisão na minha casa, inclusive, e assinamos, e eu estava entrando de férias no dia seguinte, eu estava com férias marcadas, porque em razão dessa coisa das ameaças, minha família não vivia, meus filhos eram crianças, não saíam de casa, meus filhos estavam presos dentro de casa já tinha quase um ano. E aí eu estava com uma viagem marcada para os Estados Unidos, para passar 30 dias nos Estados Unidos com meus filhos na casa de um parente nosso lá, para meus filhos poderem viver. Aí eu falei, deixa que eu vou para Brasília, daqui a 2 dias eu estou de férias, eu resolvo isso lá e só vamos cumprir aqui. Aí eu vou de férias. Aí no dia que eu cheguei, podemos soltar a decisão, nós dois assinamos a decisão de transferência e eu entrei de férias. E aí, quando nós mandamos a Polícia Federal ir buscá-lo, porque a gente tinha dúvida se outra polícia iria cumprir, né? Porque as polícias tinham medo dele. E a Polícia Federal, quando chegou lá, eu lembro que o delegado ligou para mim. Eu estava aqui ainda, indo para o aeroporto, o delegado ligou para mim e falou, doutor, estamos aqui com 3 viaturas. Polícia Federal. Polícia Federal. Estamos aqui com 12 homens com fuzil e eles não querem entregar o coronel. Para cumprir, vai dar morte. Surreal. A Polícia Federal, Isso. dentro do quartel da Polícia Militar, diz a Polícia Militar não quer entregar o homem, você mandou transferir. Bem, aí, Gente, na hora eu liguei e falei filme. assim, para cumprir sim, mas deixa que eu vou ligar para o doutor Alexandre, que eu estou de férias, eu não posso mais decidir nada. Passei para o Alexandre, e o Alexandre era muito dinâmico, o Alexandre falou assim, não, eu vou lá. Porque uma coisa que a gente tinha também, como padrão nosso, a gente, cara, não dava decisão que a gente não podia fazer cumprir. Entendi. Porque isso não é que desmoraliza a gente, desmoraliza o Poder Judiciário. Se uma decisão for dada, não for cumprida. Então a gente era assim, se dermos uma decisão, a gente vai até o fim para fazer cumprir. E foi o que o Alexandre fez. Quando ele viu que não iam cumprir, ele foi lá, até para evitar confronto entre as polícias, ele foi lá e demorou mais umas 3 horas para eles entregarem o coronel. E o Alexandre, na época, chegou um ponto que ele falava, e os oficiais da época falaram, não, vai ser uma humilhação para a polícia, vocês transferiram o coronel. Não, já está dada a decisão. Enquanto, se não tiver uma liminar revogando nossa decisão, ele vai. E aí ficou aquela. Eu lembro que o Alexandre virou para mim e falou assim, ele me contando, ele falou assim, olha, chega. Depois de muitas horas, ele falou assim, olha, eu vim para buscar o coronel Ferreira. Se ele não for entregue em 5 minutos para a Polícia Federal, eu vou levar mais outros coronéis juntos. Aí eles viram que o Alexandre não estava brincando e entregaram o Ferreira para a Polícia Federal levar, e ele foi mandado para o Acre. E teve episódio que foi contado aí, que já foi contado comigo, e é verdade. O Alexandre algemou? Não foi o Alexandre que algemou. Eles não queriam que eu algemasse. O Alexandre perguntou ao delegado federal, ele falou, não,
procedimento nosso é algemar o preso que vai ser embarcado. O Alexandre falou para colocar. Ele deu a ordem de colocar. Algema. O coronel botou, o delegado federal botou a algema nele. E isso realmente que aconteceu. O Alexandre conferiu a algema. O Alexandre chegou e conferiu. E aquilo ali, o Alexandre me contando depois, que no olhar do Ferreira, o olhar dele era: eu vou te matar. Olha, eu fico arrepiado. Então, E isso quem eu lembra tô falando, desses personagens? E o Ferreira está preso, condenado pelo assassinato do Alexandre. ele está condenado por vários homicídios agora, né? E Então, assim, e é só por isso que ele está preso também, porque se fosse só a morte do Alexandre, já estaria solto. Todos já estão soltos. já deu progressão de regime? Todos estão em regime aberto. Todos? Todos. O único que não está mais aqui é o Fernando Cabeção, que quando saiu mataram ele. O PCC matou numa briga interna do PCC. Mas os outros todos estão soltos já. Esse era o contexto. Nossa. E aconteceu o que as pessoas não é possível, que vai chegar a esse ponto de desmando. Mataram o juiz. Né? Mataram o juiz na porta da academia. Onde é que o senhor estava, doutor? Como é que o senhor recebeu essa notícia? Assim? Rapaz, eu estava lembrando isso com meus alunos ontem. Eu estava na sala de aula, por volta de... Tinha começado a aula, era 7h30, 8 horas da manhã, entraram e me deram a notícia. Nossa. Aí é aquele negócio assim, né? Fica fora do ar, né? Você já tinha escolta, segurança e tudo, né? Porque imagina, vai vir para mim. A gente tinha um segurança, cada um, nessa época. E foi por isso que ele não levou o segurança para a academia. A gente tinha pena. Sério? Os seguranças eram um segurança e não tinha viatura. Eles vinham de ônibus para nossa casa e a gente dava aula de manhã, fora à tarde e aula à noite. A gente chegava em casa às 10 horas da noite e tinha que sair 6h30 da manhã. E o segurança virado. Aí naquele dia, na academia, ele dispensava. Ele pegava a pistola dele e eu fiz isso algumas vezes também na época. Um para cada. Era um para cada um. Não era escolta. Era uma coisa muito... Era mero simbolismo para falar que tinha. Então, assim, é a mesma coisa que eu sempre falo também, né? Quem tem um policial para fazer escolta, que é motorista, não tem segurança, tem motorista. Exatamente. Como é que Então, ela vai tirar e segurança não é dirigir? motorista, segurança não é para carregar minha maleta, segurança não é para carregar bolsa de compras, segurança é segurança. Então, na época, era muito precária e foi isso que aconteceu. Mas eu estava falando... Eu perguntei onde é que o senhor estava, se estava dando aula. Eu estava dando aula, aí eu recebi a notícia, aí imediatamente eu saí, peguei o carro, procurei ligando para algumas pessoas, procurando saber onde estava, aí falaram que estava em Vila Velha. Eu no meio do caminho, coitado, eu lembro que meu irmão ligou para mim, meu irmão é promotor, né? Meu irmão ligou para mim, na hora que eu atendi, ele falou assim: então não foi você, porque ligaram para ele falando que tinha me matado. Nossa Senhora. Rapaz, eu me emociono aqui, imagino você lembrando irmão, disso. Nossa Senhora. Aí eu fui... Não, e ao mesmo tempo com medo também. Aí eu fui para o hospital, lá de Vila Velha, e eu tive que ver o corpo, para realmente acreditar. Aí eu vi o corpo, vi o baleado, aí eu vi ele morto, e ali começou toda a situação das investigações. E uma coisa que é interessante, a polícia se movimentou de uma forma que eu acho que eu nunca vi. Eu acho que prendeu todo mundo, se eu não estou enganado. No mesmo dia prendeu todos os executores. Eu fui o primeiro a chegar no hospital, da imprensa. Eu vou falar para você, os executores tiveram sorte, que como você falou, eles iam ser executados. Por causa da cadeia da pistolagem, né? Um contrata entendi. Ainda se eles não fossem presos... Eles deram sorte de ter sido presos. Eles iam ser mortos. Eles seriam mortos. Queima de arquivo. Mas assim, como foram pegos no mesmo dia, e o que eu ia falar é o seguinte, foi emocionante, cara, porque a polícia do estado, os policiais que viam a nossa postura e confiavam muito na gente, né? Cara, policiais de férias se apresentaram para procurar os criminosos. Um monte de policiais de férias. Imagina a revolta do sujeito honesto, que a maioria é foi um grupo desses policiais que estavam de férias, inclusive, que realmente encontrou, no mesmo dia, encontrou a casa onde estava o Giliardi, foi um dos que deu o tiro, que estava na motocicleta. Encontraram o dono da motocicleta, quem emprestou a arma, estavam todos eles na mesma casa. Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Prendeu. Só não prenderam um Lumbrigão que tinha saído, o Lumbrigão foi pego um mês depois. O senhor estava dando aula com segurança no dia? O senhor foi até lá no local com segurança? Estava, nesse dia eu estava. Mas foi com medo? De já querer executar os dois de uma vez? Na hora não pensa, né? Você não pensa. Na hora que você... É aquilo que eu estou falando, assim, eu sou assim, o que eu tenho que fazer eu faço. Entendi. Não sabe? pensa Depois a gente pensa. Mas até hoje o senhor anda com seguranças? Sim. Até hoje? Sim. 23 anos. Mas ainda hoje o senhor recebe ameaça? Não recebo uma ameaça já tem um bom tempo. Mas eu falo para você, muito mais preocupante que a ameaça, para mim, é em forma de inteligência. Entendi. E a cada ano é feito um procedimento chamado análise de risco. A Secretaria de Segurança faz. E a Secretaria de Segurança, todo ano, manda manter.
Entendi. Né? Então, assim, eu não me dou o direito de não acreditar mais como o Alexandre não acreditou. E a sua família? Isso A que eu ia reação perguntar. da sua família? Na Cara, época o senhor eu já era vou falar pra casado, você, tinha já filhos? era casado, meus filhos eram bebezinhos, Nossa. assim, Mas na vida Como pessoal. fica a esposa? Fabiola, vou falar para você, A mãe, vou pai, falar para irmão? você. Isso me emociona, porque eu tenho uma mulher, ó, Essa é companheira é rara. Estamos juntos há 36 anos, e a minha mulher, ou seja, ela não escolheu ser juíza, né? Pois é. E ela viveu a vida inteira com a vida dela limitada, programada, porque viver sob escolta. Agora, uma coisa que ela me ensinou também, aprender a viver a vida leve, mesmo com isso. Minha mulher é uma pessoa assim, eu amo a Paula, Como é o eu nome amo dela, demais Paula? a Paula. E assim, a gente, depois assim, 2 anos, a gente ficava naquela, daqui a 2 anos para, daqui a 3 anos para. Quando chegou nos 10 anos, a gente falou assim, a gente parou e falou assim, cara, não vamos mais condicionar a nossa felicidade? Vamos viver? Vamos ser felizes do jeito que dá? E aí, cara, tocamos a vida. Graças a Deus. Ela é uma pessoa que é muito religiosa. Eu falo que ela é o departamento religioso lá de casa dela. E ela tem muita fé e ela passa Graças isso para a mim. Deus. Ai, que bom. Então, assim, eu tenho muita sorte de ter a mulher que eu tenho e ter os filhos maravilhosos que eu tenho também. Graças e os a Deus. filhos cresceram nesse ambiente de que tem a ver com escolta, Pois doutor? é, como Como é é? que você vai ao shopping e vou ao banheiro do shopping? O meu filho quer ir numa loja, quer ir na outra. Aí vai a gente... A nossa história é 24 horas por dia, nesses 23 anos. Então, assim, e isso é muita coisa. Muita gente teve muito preconceito, que falava assim, ué, se tem problema de ameaça, pô, não sai de casa então. Pô, não são 23 dias, são 23 anos. Nossa Gente, Senhora. Fico imaginando a juventude dos seus filhos. Não, eu acho assim que Imagina. o Estado... Quer sair sozinho, O quer sair com Estado os tem amigos. que dar para essa autoridade que passa por esse problema as condições de ter uma vida minimamente normal. Não vai ser normal nunca, mas minimamente normal e segura. E temos. O Estado do Espírito Santo nos dá isso. Profissionalizou o esquema de segurança, isso eu não posso reclamar. Mas, assim, já tive recebendo muita crítica. Eu vi ele na praia e é ameaçado. E a gente vai para a praia com segurança. É sempre assim. Porque tem que tentar viver a vida normalmente, Doutor, né? Porque senão não vive, a vida E as pessoas passa. também não sabem, é até bom falar. Há alguns anos atrás, a gente estava na praia, em Guarapari, e uma interceptação telefônica foi pega, os caras conversando e falando assim, não, ele está aqui na praia assim, só que não dá para fazer nada, está cheio de segurança. Na praia. Estavam tentando monitorar. Então, assim, a gente... Deus. Mas isso que eu falo, eu tenho uma mulher que é espetacular, porque ela não me largou e ela se adaptou para viver a minha vida. Doutor, mas é coragem. Coragem. Eu podia falar, não quero ser mais disso, não. Não sou mais juiz, vou dar aula só em outro estado. Coragem, sim. Nossa, como é que encara isso? Teria mudado de Eu já estado vou de querer alguma chegar... forma, Não né? é, Sei, Fabiola? apesar que quem quer fazer, faz aqui, faz lá, no outro mundo. Mas eu já vou chegar nas questões assim mais atuais, doutor, porque o senhor também sabe muito de segurança pública. Mas como era uma terra sem lei, parece coisa de filme que a gente está contando aqui, dá para fazer um documentário igual aquele da Globo, não dá? Do Vale Escrito? Com certeza. Dá para fazer um documentário do crime organizado aqui no Eu Espírito vou dizer o Santo. seguinte, Dá cara, pra fazer. aquele livro Espírito Santo que a gente escreveu, Eu Os lembro. Bastidores da Mother Shane, aquele livro, quem lê, acho que é um thriller, né? Daria para escrever mais 10. Parece filme. Daria para escrever mais 10. Doutor, É inacreditável imaginar essas cenas. Essas pessoas a vida criminosa o senhor sabia, você chegava a encontrar assim? Porque viviam na sociedade, Fabiano. Você chegava a encontrar, saía... Mário, já porque teve foram soltos situação... também. Porque ele tá vendo, eu sei que esse cara é um chefe da crime pessoal, porque é gente de dinheiro também, né? Já teve situação de eu estar num restaurante com uma mulher e eu recebi uma garrafa de vinho. Olha, fulano de tal mandou entregar pro senhor. Eu falei, quem? Eu apontei, era um dos envolvidos na Mother Shane. Aí eu mandei, obviamente, devolver. Falei, não, o senhor leva de volta, fala que eu não recebo vinho de bandido. O garçom ficou assim, eu falei, não, só devolve então. Ou seja, nesse nível, tentando intimidar naquele ambiente, ele mostrar que estava lá. Era assim. Ele quis se mostrar para mim que estava lá. É uma ameaça, assim. Lógico, ameaça. lógico. É uma ameaça. Era assim o Espírito Santo. E o que o senhor achou? As pessoas que a gente citou foram condenadas, tá? Então o Ferreira, que a gente citou, foi condenado por outros crimes, o Alexandre, o doutor Antônio Paulo também foi condenado, enfim. O que o senhor achou dessa última condenação agora, do Leopoldo? Porque havia desculpa pegar carona, mas diziam, foi latrocínio. Querem falar que foi o crime organizado, mas foi latrocínio. Essa tese do latrocínio... Não, foram 9 julgamentos do Tribunal do Júri, todos reconhecendo o homicídio humano. Então não existe.
quem que fala que é latrocínio, eu até perdoo. Tem gente que continua falando isso. Eu perdoo porque é por ignorância. Porque ouviram pessoas mal intencionadas falando, porque tem algum interesse em defender o latrocínio para proteger supostos mandantes ainda. Ou seja, então as pessoas que falam latrocínio é por ignorar o processo, não conhecem as provas do processo, ou por má fé mesmo. Então isso aí não tem dúvida. Isso aí já sabia-se desde o início que tinha sido homicídio. Mesmo porque não faria sentido uma tese de defesa de latrocínio, como muitos tentaram fazer. Porque, inclusive os executores, porque a pena do latrocínio é maior que a do homicídio. Por que o cara ia defender uma tese de latrocínio? É só para proteger os mandantes. Que latrocínio não tem mandante. Então o sujeito, ele disse, não, eu roubei para matar, sabendo que ele ia ficar mais tempo preso? Ele mesmo se auto... Não tem... Só daí você vê que isso assim... E todos eles tinham medo de morrer. Todos eles sabiam. Se eles entregassem, morrer. Porque era o negócio da pistolagem que a gente falou. Era uma corrente, um mato que contratou e assim... Reação em cadeia. Então, gente, que loucura. Ai, doutor, mas como o senhor disse, quem diria o Espírito Santo... Vamos tomar um vinho, pega um vinho. Come alguma coisa, doutor. Come alguma coisa. Vamos respirar um pouquinho, vamos respirar. Eu já acostumei com isso, então, mas vocês talvez... Nossa, é muito difícil. Quem estava lá contando assim, é difícil acreditar. Mas como o senhor disse, né? Quem diria o Espírito Santo virou essa página? É uma bênção, tá? Em pouco tempo, gente. Eu confesso que eu não acreditava. Você não acreditava, não tinha esperança. Ver como veio o Espírito Santo hoje. Mas quis continuar aqui, o senhor não chegou a pedir transferência, nada? Não, eu sou capixaba e a minha vida é aqui. E eu não admitiria não ver esse processo da Alexandre terminar. Eu não vejo, não estou falando nem assim, com condenação de todos. Assim, o processo tinha que terminar. Mas seria uma vergonha para a Justiça Capixaba se prescrevesse. Estava muito próximo para prescrever. Se não fosse julgado agora, em setembro, prescreveria. Nossa, já? Setembro? Então, assim, seria uma vergonha para a Justiça Capixaba. Então, eu não poderia me furtar e não estar presente, assim. Não que eu não tinha qualquer tipo de torcida, nada disso. Eu não fui acompanhar o júri. No dia do júri eu estava fazendo audiência, fiquei o tarde inteiro fazendo minhas audiências. Mas eu acho que o Tribunal de Justiça deu uma resposta muito positiva, que não deixa dúvida para ninguém, né? Foi essa decisão unânime. Decisão essa que não vai ser mudada, mesmo que não transitou em julgado ainda. O que vai, estou falando aqui agora como jurista, na minha opinião, que a defesa vai tentar fazer é postergar ao máximo o trânsito em julgado para ele não deixar de receber a aposentadoria. Né? Mas agora acabou. O Flávio Dino falou que não tem mais aposentadoria compulsória para juiz. Não, mas no caso ele já é aposentado. Ah, já é aposentado. Ele foi aposentado compulsoriamente. Então ele já está em vigor a aposentadoria. E não perde o direito nesse caso, então? Na sentença o tribunal falou, perdeu o cargo. Perde a aposentadoria. Só que tem que transitar em julgado. Para transitar em julgado, a defesa vai tentar arrastar o processo durante alguns anos para ele continuar recebendo. E essa demora? Essa demora pra gente, né, que não entende muito, mas entende como demora. 23 anos. Nada justifica isso. Assim, isso que eu queria saber. Não é culpa da justiça. Não é culpa da justiça. O senhor é juiz. Por que demora tanto? O nosso sistema recursal é absurdo. É absurdo. As pessoas têm... Quem tem dinheiro para ficar pagando bons advogados fazendo recurso, consegue arrastar o processo por décadas. Foi o que aconteceu no processo do Alexandre e acontece com milhares de processos no Brasil. Não é só com o processo do Alexandre, não. Então, assim, se a gente não tiver coragem de mudar o sistema recursal brasileiro, vai continuar isso. É sem impunidade. Como vai falar assim, mas condenou o mandante, ou seja, mas 23 anos depois, imagina as vítimas, as famílias das vítimas. O senhor só tive mas estou falando assim, estou falando das famílias diretas das vítimas, né? Que viveram isso e vivem essa angústia mesmo, por décadas. A imagem é lastimável. Então, assim, cara, tá tudo errado, tem que ser mudado. O senhor disse que a culpa não é da justiça, porque a culpa, imagina, de quem faz as leis. Exatamente, a justiça agora, cumpre a lei. E é fácil mudar isso sem você comprometer a presunção da inocência da pessoa? É fácil. É nítido Com ali certeza. Que é uma maneira apenas de protelar e botar recurso para o culpado não ir para a cadeia? Com certeza, o mundo inteiro é assim. O mundo inteiro faz diferente. Entendi. No Brasil, na verdade, Mário, a gente tem uma hipocrisia jurídica no sistema penal gigante em todas as áreas. A impunidade permeia em todas as áreas do direito penal. Eu faço o que eu falo sempre, né? A coisa que mais me deixa frustrado como juiz é não poder ser mais justo, cara. E eu não consigo ser mais justo. Porque, por exemplo, digamos o caso do Leopoldo, 24 anos de prisão em regime inicial fechado. Ele vai ficar preso no fechado 4. Não vai ficar 4, porque ele teve tempo de prisão provisória, 280 dias, ele vai ficar 3 anos e pouco só. No fechado. Aí vai para o semiaberto. Semiaberto ele vai ficar mais 2 anos. Semiaberto o sujeito dorme na cadeia só, passa o dia na rua. Se ele tem um trabalho fora, ele vai arrumar.
ele só vai dormir lá no presídio, no semiaberto, mais 2 anos. E depois, ou seja, 6 anos e pouco, ele vai ficar fechado semiaberto. O resto dos 24, que daria aqui 18, o aberto hoje é um nada jurídico, cara. O aberto, o cara está solto. Então, como o aberto era para ter um presídio chamado Casa de Albergado, onde o cara teria que ir toda noite para lá, todos os finais de semana inteiros, não tem nenhum presídio de regime aberto no Brasil. Então, o aberto é um nada jurídico. Então, a gente não vê os políticos falando assim, vamos mudar esse tal sistema progressivo de cumprimento de pena? Ninguém fala nisso. Ninguém fala. Porque quando a gente fala nisso, todo mundo fala assim, tá querendo endurecer o sistema. Não, eu estou querendo trazer um sistema real. Pra ter a sensação mesmo, né? Eu tenho muitos amigos juízes fora do Brasil, e eu tenho um amigo meu que é um presidente de uma corte nos Estados Unidos, ele fala para mim assim, Carlos Eduardo, esse modelo de vocês é louco. Eu falei, eu sei que é. Ele fala assim, cara, é muito mais sensato no homicídio você falar assim, você vai ter uma pena de 10 anos de prisão e 10 anos preso. Ficar preso de verdade. Agora você fala, vai ter 24, o cara fica 4 preso, isso não é didático, pelo menos a sensação de impunidade que esse cara tem, fala assim, tá vendo, a justiça não é como ela fala. Mas é mesmo, não é uma sensação. Não é didático. Não é didático. E a sensação que é para amenizar para a sociedade, para dar uma resposta para a sociedade. Pegou 24 anos. Preso, vai ficar. Para dar aquela sensação. Na cadeia, mesmo 4 anos. Isso eu disse. Menos, porque já ficou um tempo de prisão provisória que é abatido. Mas no caso dos condenados do Alexandre, você está falando, pegou 24 anos de cadeia. O crime tem 24 anos. Todos já estão soltos há mais de 8 anos. Há muito tempo. Todos os executores, todo mundo que. Eu já passei por intermediários dentro do mercadinho, pegando tomate com a minha mulher, e ele está na minha frente. Oi, doutor. E ele não. Sim, também. Faz questão de te cumprimentar. Isso há muito tempo já. Gente do céu, incrível. Doutor, e o senhor não vai saber explicar? Não muda por quê? Olha, não muda porque, primeiro, eu acho que a classe política, no Brasil nós temos uma síndrome do politicamente correto. Todo mundo tem medo de falar a verdade, cara. Eu não aguento isso mais. Todo mundo quer passar a imagem da proteção de dignidade, como você falou, sem ferir a processa. É isso. Cara, mas a gente tem que ver que nós estamos vivendo um direito penal de ficção. Nós estamos vivendo um mundo de Alice. Ou seja, se a gente tiver coragem de falar que está errado, os políticos não se sensibilizam. A sociedade não cobra dos políticos. Porque só quem pode mudar é deputado federal, senador e presidente. Mudança de legislação penal é competência exclusiva da União. Deputado estadual, prefeito, vereador, ninguém mexe nisso. Então, se a gente não souber cobrar dos políticos essas mudanças, não vão fazer nunca, porque dá trabalho. E pode ser impopular, e pode gerar crítica de alguns setores. Está querendo prender mais, vai fama de cadeieiro. O Brasil prende pouco ou prende muito? Cara, essa pergunta é muito boa, muito difícil e muito fácil. Muito difícil e muito fácil. Eu vou te falar o seguinte, cara, eu não tenho dúvida do que eu vou falar. O Brasil prende muito pouco crimes violentos. Se você chegar e nós vemos que a gente tem uma média de 6 a 8% de elucidação de homicídio só no Brasil, cara. De cada 100 crimes, 94 não chega ao final o inquérito da polícia? Não chega nem a julgamento. Não, inquérito. Elucidação. Nosso índice de elucidação é muito pequeno no Brasil. A média nacional é muito pequena, contra 95% do Reino Unido, 80% dos Estados Unidos. Mas lá se mata menos também, né? Não, mas por vários fatores, né? São vários fatores que levam a isso. Mas assim, então nós temos hoje uma certeza que crimes violentos prendemos muito pouco. Muito pouco. Isso é certo. Esses números mostram isso. Sim. E todo mundo pensa que a gente prende muito porque os presídios estão superlotados. Lê do engano. E eu provo isso com números também. É sempre usado o número absoluto de presos do Brasil para falar que o Brasil prende muito. Sempre fala assim, o Brasil está sempre em 3º, 4º lugar no mundo com números absolutos de presos, com 700 mil presos. Os Estados Unidos tem 2 milhões e pouco, o Brasil está em 3º, 4º lugar, disputando sempre com a Rússia e a China ali. E falam que isso prova que nós temos um superencarceramento. Não, isso é mentira. Superencarceramento é quando eu estou prendendo além do que eu deveria. E, na verdade, um país que é o que mais mata no mundo, com o nível de violência que temos, nós prendemos muito pouco para esse nível de violência que temos. A gente mata no Brasil, Mário, em um final de semana no Brasil, o Brasil mata mais gente do que todos os ataques desses malucos em escola nos Estados Unidos no ano inteiro. Então, assim, o Brasil é um país violento, extremamente violento. Já chegamos à taxa de 60 mil homicídios por ano, mais que qualquer país em guerra do mundo. Nenhum 60 mil assassinatos no ano. Agora estamos na faixa de 40 mil. Deu uma queda, o que é muito bom. Mas, assim, nesse nível de violência, nesse nível de criminalidade, os juízes prendem pouco ainda, porque hoje a gente faz audiência de custódia em 24 horas.
E, ou seja, os pequenos crimes, que falava, o pequeno crime fica lá indevidamente, não fica mais. Tanto é que 50% quase dos presos que chegam para a audiência pessoal são liberados imediatamente para responder o processo de liberdade, como demanda a lei. Os juízes cumprem a lei, mais uma vez. Mas aí tem um problema muito sério que as pessoas confundem superlotação com superencarceramento. Superlotação existe, é fato. Não é porque nós estamos aprendendo muito. Existe porque o Estado brasileiro não constrói vagas. Se você pegar, Mário, o número, e eu estudo isso, o número de crescimento do número de presos é vertiginoso anualmente. Você tem como ter uma progressão, uma programação do número de presos que você vai precisar no ano que vem, de quantos presos vai precisar. E o número de vagas é assim. Ó. Os estados não investem em vaga porque não dá voto, não aparece, pracinha dá mais voto do que presídio. Mas qual é a diferença do super? Aí que eu vou chegar. Como você tem muita violência, continua prendendo, a violência aumenta e não tem vaga, vai superlotar. Claro. É óbvio que vai ter superlotação. Então a superlotação não é porque está prendendo muito, não. É porque não tem vaga. É a mesma coisa. O político ele programa, ele faz um prognóstico do crescimento de crianças. Quantas escolas eu preciso fazer ano que vem? Quantos hospitais eu vou fazer ano que vem? Quantos presídios eu vou fazer? Presídio. Aqui no estado nós ficamos, se você ter uma ideia, ficamos 12 anos sem construir uma vaga. Chegou um ponto que o Estado do Espírito Santo, e o Estado do Espírito Santo hoje tem o melhor sistema prisional do Brasil, tá? Mas mesmo o nosso sistema hoje já tem um déficit de 9 mil vagas. De 22 mil presos, 9 mil vagas faltando. Então, assim, por quê? Ficou muito tempo sem construir. Agora o governo autorizou a construção de mais 3 unidades, eu acho. Então, assim, se os governadores não entenderem que sistema prisional é a base de um projeto sério de segurança pública, nós não vamos evoluir nunca. Mas ninguém fala isso. Que investir em segurança pública também é construir presídio. Mas aí que tá. Não é? Mas sabe por quê, Mário? Não é politicamente correto. Aquela velha frase, mais escola, menos presídios. Me desculpa, é uma idiotice. É pessoa que não entende nada de segurança pública que fala isso. Parece que é uma coisa antagônica à outra. Não, mais escolas é essencial. Né? A melhor política de segurança pública é uma boa política social. Ninguém discute isso. Mas agora, se você não tiver mais presídios para conter a violência que vai matar aquele aluno indo para a escola, não adianta nada. Entendi. Assim, eu acho que segurança pública é a garantia das garantias constitucionais. É a garantia de você viver. Exatamente. Então, não adianta... Ninguém melhor do que o senhor para falar isso. Então, assim, eu acho que eu tô cansado de gente muito politicamente correta, cara. Tô cansado. Doutor, o senhor falou que o Comando Vermelho já estava aqui no Espírito Santo 24 anos atrás, mas não nesse nível de organização, né? Com certeza. Como é que essas facções, o Comando Vermelho, o PCC, se estruturaram dessa forma e em que estrutura elas estão hoje? Hoje a gente pode dizer que tem Comando Vermelho, tem PCC no Congresso Nacional, que tem no Judiciário. Isso é certo. Né? Tem bandido, assim, bandido mesmo, de facção. As facções têm bancadas. As facções hoje são empresas transnacionais. Assim, o PCC está em 28 países. Né? O PCC, isso já é identificado pelo Ministério da Justiça, né? Então, o Ministério da Justiça identifica hoje o Brasil com 82 facções atuando no Brasil. O Ministério da Justiça e os estados, eles aceitam separar os presos por facção no reconhecimento assim, vocês são mais fortes que nós. Mas isso há muito tempo, desde Bangu, né? Tinha seu... O Estado de Espírito Santo talvez seja um dos únicos que não faz isso, tá? Aqui não separa preso por facção. Mas você não dá morte? Porque o sistema prisional capixaba está controlado. Entendi. E aí eles não deixam eles se matarem, mas também não deixam eles na zona de conforto de ficar num presídio, o grupinho deles, às 24 horas na liberdade plena, só pensando em fazer besteira. Então, assim, o capixaba, o Estado do Espírito Santo teve coragem de fazer isso e deu certo. Né? Mas, assim, a gente vê que o Brasil está muito submisso. E como é que a gente chegou a esse ponto de deixar bandido no Congresso, infiltrado no Judiciário, no poder nas instituições públicas? Onde é que a gente falhou para chegar ao que a gente está vendo Mário, hoje? As facções, isso começou mais com o PCC com uma boa facção paulista, sabe, empreender melhor, né? E eles cresceram muito rápido, porque eles entenderam que você ficar trocando tiro de fuzil com a polícia, perdendo homens, não é vantajoso. Dá muito mais lucro você trabalhar no mercado formal. Hoje, a droga representa para as facções menos de 10% do lucro. O tráfico hoje é... Menos de 10% do lucro. Que dá muito mais dinheiro para a facção. Domínio territorial. E roubo de carga também? Também. Mas domínio territorial. Não é à toa que aqui no Estado nós temos isso o tempo todo. Né? Domínio e brigas entre facções querendo dominar bairros. Né? O domínio territorial dá muito mais lucro. Você tem uma ideia, por exemplo, eles exploram aquela comunidade dominada. Olha a lógica, muito simples de você entender. Nem todo mundo cheira cocaína. Mas todo mundo usa internet. Como eles veem, hoje as facções dominam internet,
água, luz em todas as comunidades dominadas. Gatunete e assim vai. Mas a gente tem a visão mais do Rio de Janeiro, né? Não exatamente São Paulo, do PCC. Brasil inteiro. Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. Nas periferias. Todos Inclusive dominados. aqui nós também vimos, né? Mas aqui no Espírito Santo nós temos uma... aqui em Colatina, semana passada. Em Colatina, o que a facção fez? Ela cortou os cabos de 2 provedores de internet para obrigar todo o bairro a botar só a internet dela. A polícia teve que ir lá com a polícia para tentar resolver isso em Colatina aqui. Então, não é algo Rio de Janeiro somente. Não. Por quê? As facções cariocas, eu falo isso no meu livro, elas vendem a logística que eles desenvolveram no Rio de Janeiro para os outros estados. É uma franquia. Então, tanto é que aqui é muito comum que no Espírito Santo a gente pegar com as facções fuzis carimbados por facções do Rio de Janeiro. Patrimônio, seus patrimônio do Comando Vermelho. Complexo de Israel, direto aprendido aqui. No Jaburu tiveram vários fuzis do Complexo de Israel, porque os fuzis vêm emprestados ou alugados até a facção aqui ter dinheiro para comprar os dele, para eles dominarem território e ganhar mais lucro, que é repassado parte para a facção lá do Rio. Entendi. E o que fazer? Como você avalia isso? O que precisa ser feito para... Tem que mudar tudo, tem coragem de mudar tudo. Toda a legislação penal precisa atualizar. Por exemplo, no meu livro eu falo sobre uma mudança. Tá aqui o livro. Esse livro eu falo só sobre a mudança, a adequação da classificação das facções como grupos terroristas. Isso é uma mudança. E o que isso mudaria no combate às facções e à violência que a gente vive? Mudaria. Você teria uma grande colaboração internacional, principalmente na parte de inteligência, para você fazer o enfrentamento das facções. A gente tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, a gente sabe que o PCC está em 28 países. A gente sabe que o PCC hoje está no mercado de jogadores de futebol em Portugal. A gente sabe que o PCC aqui no Brasil tem 1.200 postos de gasolina. Quando você fala está, é financiando mesmo o futebol fazendo todo. Negócios, né? Fazendo lavagem de dinheiro. O PCC está com 16 usinas de álcool aqui no Brasil. O PCC está no mercado formal, que dá muito mais... Uma coisa que as pessoas não precisam entender. O que move a facção é lucro. Por exemplo, hoje dá muito lucro para a facção, quase tanto quanto a cocaína, o cigarro. Contrabandeado. Paraguai. Por quê? Não paga o imposto, que o imposto no Brasil é mais de 100%, e traz uma coisa que tem muito mais gente consumindo que a cocaína. Olha como a inteligência. É lucro. É lucro, cara. Então, onde tiver oportunidade de ganhar dinheiro, de lucro, a facção tá. Mas só agora que eu entendi, quando o senhor falou assim, a facção, ela ganha 10% hoje do lucro é a droga e ela está em atividade formal. Essa atividade formal é para lavar o dinheiro da ocupação do território. Não só para lavar, mas como reproduzir também. Sim. Porque, por exemplo, se você toma o metanol, por exemplo, você adultera o etanol, você vai ganhar 100% em cima. Entendi. Então você vai ter uma estrutura toda de retroalimentar o lucro. Mas o dinheiro que ele pegou lá do Gatunete, explorando o pobre infeliz lá, ele compra um posto de gasolina. E fala que aí vai lavando dinheiro. Mário, e aí vai entrando gente grande na história. Eu fui dar uma palestra num evento lá na Faria Lima, para os empresários lá. E lá estava também o presidente da Light do Rio, que também estava falando. E ele falou o seguinte, cara, 60% da energia elétrica produzida pela Light do Rio de Janeiro é furtada pelas facções. 60%. A facção furta, não é que ela dá para o morador, ela cobra do morador. Então, 60%. assim, então, as pessoas, mais do que a cocaína, usam energia, internet. Claro. Então, elas estão indo nisso, mercado formal. E aí a gente volta na pergunta, Fabíola, o que fazer? Porque o senhor falou assim, claro, tem que ter uma mudança na lei, pelo que o senhor disse, para que a pessoa fique presa, de fato. Tem que mudar muito. Tem que mudar a lei. Mas as autoridades de segurança sabem onde estão as facções. Sabe, olha, determinada comunidade é dominada pela facção. Por que a pergunta que todo cidadão faz? Por que, então, que a polícia não vai lá, ocupa e tira a facção à força? Eu concordo. Mas tem como fazer isso ou não? Tem e deve. Tem e deve. E eu explico. A lógica também, eu coloco essa lógica no meu livro também. Eu fui fazer um levantamento do número de fuzis apreendidos no Espírito Santo. Mas em 2010, nós não tínhamos nenhum fuzil no Espírito Santo, nenhum fuzil apreendido. Chegamos em 2019 com 19 fuzis, 280 submetralhadoras e 180 metralhadoras. Fechamos 2025 com 28 fuzis. Ou seja, de um ano para outro, de 19 para 28 fuzis. Isso aqui é óbvio. Quanto mais tempo eu deixo de tirar esses armamentos de guerra, cada ano vai ser mais difícil. O poderio aumenta. Hoje, e o medo dos políticos mas se eu for na comunidade pode ter um efeito colateral, alguém morrer. Daqui a 5 anos vai ser 10 vezes pior. Então a gente tem que ver que os políticos têm que entender, cara, que esse povo dominado por facção e comunidade está pedindo socorro. É claro. A Operação do Rio de Janeiro provou isso.
Quando a pesquisa, depois de morrer 120 na operação, foram fazer a pesquisa, mais de 86% da população daquela comunidade falou, aplaudiu, que bom que vieram tirar os traficantes daqui. E não deram continuidade, por questões políticas. Porque a gente vê a notícia e está do nosso lado, mas a gente não vive aquilo. Eu acho que foi o Rodrigo Pimentel que eu vi no podcast, ele dizendo, você tem ideia do que é viver com uma barricada de concreto na sua rua? Ou a unidade de saúde não entra. O iFood lá talvez não entre no seu bairro, porque tem uma barricada. Aquilo é o símbolo da dominação do território. Se o morador conseguir comprar um carro, ele não entra. Ele não entra na rua dele, porque tem uma barricada. Olha o nível de dominação disso. Viver, não conseguir dormir, porque tem que esconder de tiros, tem que agachar. Para eu escrever esse livro... O livro, gente, é Terrorismo à Brasileira. Você não respondeu minha pergunta ainda. Eu quero saber. Pergunta você. O quê? Não, o nome me deixou um pouco intrigada. Terrorismo à Brasileira. Porque, na verdade... O senhor classifica como terrorismo? Sim, não, eu provo, assim... O que as facções fazem aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é terrorismo. Eu fui buscar no direito comparado, nas regras da ONU, qualquer lugar do mundo é terrorismo. Só aqui que é mais um dia comum. Em filosofia, a gente chama o cenário brasileiro hoje de um cenário distópico. Distopia é quando você normaliza a violência. O brasileiro, cara, virou normal, Mário. Mário, eu falo com meus alunos assim, tem a notícia. Botaram fogo num ônibus na Praia do Canto. Eu falei, vocês viram a notícia? Botou fogo na Praia do Canto. Mais um. Vocês viram que foi apreendido 4 fuzis essa semana lá aqui em Vitória? Teve 4 fuzis apreendidos. O brasileiro, cara, não se assusta mais com a violência. A gente normalizamos. E a gente não pode normalizar isso, cara. A gente tem que se indignar. A gente tem que entender, por exemplo, a questão das facções dominando o território. Deixa eu pegar mais um. E a queima de ônibus é um dado interessante também. Eu fui levantar, Mário, de 2004, quando tiveram a primeira queima de ônibus aqui no Espírito Santo. 2004. Começaram, o Espírito Santo foi o primeiro estado que teve queima de ônibus, tá? Foi inaugurado aqui, depois passaram... Essa modalidade. Isso é um ato terrorista, claro, em qualquer lugar do mundo. Nós tivemos de 2004 a 2025, 110 ônibus queimados aqui em Vitória. Nossa. Que é um prejuízo, no meu cálculo, por alto, que eu fui fazer o levantamento, de 90 milhões de reais para as empresas de transporte coletivo. Que, por óbvio, é repassado para a comunidade, para a sociedade, para a população que usa ônibus. Então, a sociedade ela sofre várias vezes. Formas. A violência... Tivemos casos aqui das facções metralharem o ônibus para depois botar fogo. Então, quem usa o transporte público está em risco, o preço da passagem aumenta e a insegurança é generalizada pelo terror. Em qualquer lugar do mundo isso é terrorismo. E o que eles querem colocando fogo no ônibus? Vamos lá. Por que começou isso aqui, inclusive? Sempre que eles fazem isso é para aterrorizar a sociedade mesmo, e tentar fazer que a sociedade apoie o que eles estão pedindo contra o Estado, para o Estado não fazer alguma coisa. Do tipo, o Estado começou a fazer entrar numa comunidade para tirar os fuzis e teve uma troca de tiro e matou um traficante. Eles falam assim, se vocês continuarem fazendo isso, nós vamos deixar a população desesperada, botando fogo em tudo quanto é lugar. E a população fica desesperada e começa a falar, Estado, não entra não, olha só o que está acontecendo pra gente. Isso é terror. O grande problema daqui no Brasil com relação a essa classificação de terrorismo, a nossa lei de terror foi feita em 2016, véspera das Olimpíadas no Brasil. Porque o Comitê Olímpico Internacional não deixa fazer uma Olimpíada sem ter uma lei de terror. Já tivemos 4 ataques terroristas em Olimpíadas. A Olimpíada de Munique, que todo mundo lembra. Israel, os atletas. Aí o seguinte, tem que ter. O Brasil, para variar, 4 meses antes da Olimpíada, o Comitê Olímpico chegou, cadê a lei de terror? Não tinha. O Comitê Olímpico falou, não vai ter. Não, vamos correr, fizeram. A lei de terror ficou um terror. E mais, a lei de terror foi feita também em 2016, vocês vão lembrar, no auge dos movimentos sociais. Claramente a lei foi feita para blindar os movimentos sociais. Então eles não classificaram o terrorismo como o mundo inteiro faz pelo resultado. Ou seja, no mundo inteiro, você aterrorizar a população, botar medo da população com atos de violência e tal, isso é terrorismo. Aqui não, eles condicionaram. Só é terrorismo se for feito por questões religiosas, xenofóbicas e tal. Ou seja, nada que as facções fazem é terrorismo. E se for terrorismo, melhora em como a segurança pública? A punição é maior? Como é que melhora? A gente teria que aumentar. E agora o pacote anticrime fez isso. O pacote anticrime que está para ser sancionado, né? Foi o Derrite, foi até o relator. Eu conversei bastante com ele durante a elaboração do projeto. Só que ele não conseguiu botar a mudança de terrorismo, porque ele viu que politicamente ele não ia conseguir passar nada se tivesse a classificação. Hoje tem muita gente com muito medo dessa classificação. E
No livro eu coloco 5 argumentos que são usados para falar que não deve, eu rebato cada um deles e mostro que estão errados. E, na verdade, o que ajudaria? Primeira coisa, uma grande colaboração de inteligência internacional. MI6, FBI, Interpol, Europol, ou seja, todos os órgãos internacionais iam ajudar muito o Brasil. Primeiro, prender aonde o dinheiro está sendo mais lavado, que já é fora do Brasil. Ou seja, o PCC está diretamente ligado com a máfia italiana, a 'Ndrangheta, que faz a distribuição, ensinou eles a fazerem a distribuição pela Europa e pela África. E eles estão trazendo essa logística toda da máfia italiana para esses investimentos que eles estão fazendo no mercado formal. Então, assim, a gente teria muita facilidade de recuperar ativos dessas facções, porque a maior estratégia para você mexendo dinheiro é o follow the money, que os americanos têm estudos sobre isso. Você tem que minar o dinheiro da facção, é a única forma de você enfraquecê-la. Então, isso é muito importante. A gente teria uma ajuda muito grande para fazer isso no exterior. A gente teria uma ajuda muito grande para prender esses líderes que estão no exterior, fazendo essa distribuição e lavagem de dinheiro lá no exterior. A ajuda internacional seria muito grande. Por exemplo, a captura do Aumento agora, do Jalisco Nova Geração no México, foi toda com a inteligência americana. Uhum. Então a gente teria uma ajuda. Quem fica falando, os americanos vão invadir o Brasil? É isso que a gente ouve, cara, né? me desculpe. Mas se for terrorismo, a gente fica mais vulnerável. O Trump fala, vão invadir o Brasil porque tem terrorismo lá. Não existe isso, não existe isso. O que vai... E aí a desculpa, né? Quer dizer, estão usando. Vamos perder a nossa soberania. Mário, o estudo de Cambridge, eu também coloco no livro. Cambridge fala, nos estudos eles mostram, 26% da população brasileira está dominada por facções. Cara. Nossa, é muita coisa. É muita gente refém de bandido, né? Cadê a nossa democracia quando 50 milhões de pessoas são domínio de facções? Essa democracia é meramente funcional. Quem está falando que estão medo de perder a soberania, cadê a soberania desse povo? Porque nós estamos numa zona de conforto, somos classe média, que estamos nos bairros aqui, nós não está longe da gente. É. Mas essa população que é da dominada... E olha, Norte e Nordeste são cidades inteiras dominadas por facção. Mas doutor, não há... Mano, a gente... Vai, você. Pode falar. Não, a gente não ia ficar mais vulnerável ao Trump falar tem terrorismo no Brasil e isso justifica que eu vá lá e tire o presidente, como fez com o Maduro? Não. E nós teríamos apoio, como o senhor está dizendo aí, dessas instituições americanas? Com certeza. E falo mais. O que os Estados Unidos está fazendo na Venezuela e no México, tirando as rotas deles de cocaína e fentanil. Óbvio que eles vão usar o quê? As rotas brasileiras, cara. A gente vai aumentar muito o problema de droga aqui no Brasil. Por quê? O Brasil hoje é o grande distribuidor de cocaína para o mundo. Nós não produzimos, mas os 3 países produtores são nossos vizinhos. E nós somos toda a cocaína quase sai do Brasil. Assim, 90% do volume de cocaína sai do Brasil. Sai dos portos de Santos, Paranaguá e agora os portos do Nordeste e do Norte. Daí eles começaram a dominar aqueles territórios também. E o nosso porto aqui de Vitória, né? Já foram quase 3 toneladas de cocaína apreendidas em casco de navio aqui. Então, assim, as facções começam a buscar outros portos, porque Santos começou a saturar muito a polícia, começaram a buscar outros portos. Então, assim, nós somos o grande remetente de cocaína para o mundo. A visão que o mundo tem da gente é isso. Nós não estamos fazendo muito pouco para não deixar isso acontecer. Alguém tem interesse nisso. Quando o senhor falou que, olha, só 10% do lucro das facções vem da droga, quase que eliminou minha próxima pergunta, que eu ia perguntar. A vida inteira a gente vê esse combate à droga e a vida inteira a gente vê a polícia entrando, tirando um traficante, geralmente um moleque de 18 anos, de bermuda, sem camisa, com fuzil. Aí no dia seguinte tem outro moleque. Estou dizendo moleque, esse é um garoto ali. E a sensação que a gente tem é que essa política não deu certo. Deu certo, não deu certo. Liberar o consumo ou normatizar isso, se não seria um caminho para a gente? Não, por quê? Não, porque aquilo que eu te falei. E aí eu fico muito chateado quando as pessoas falam isso sem estudar. Não estou falando do seu caso. Não, estou perguntando aqui. Não é o seu caso. Estou falando assim, as pessoas afirmam algumas coisas, né? É igual assim, vão liberar a maconha que vai acabar o tráfico. Pelo amor dos meus filhinhos, né? Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, só você estudar e você ver. Por exemplo, o Uruguai, que liberou a maconha, o tráfico de maconha aumentou 400%, cara. Simples. Porque vende mais barato? Óbvio. A maconha legal, ela é taxada. Aumenta muita gente usando, porque agora é legal. E o traficante, nada de braçada. Ele não vai parar de vender maconha vista nunca. Então, assim, então isso é ilusão, cara. As pessoas não estudam isso, ouvem por interesses de alguém e acreditam naquilo e continuam falando aquilo. Então, essa questão da liberação das drogas não é uma solução. Quando fala assim, a guerra das drogas não deu certo, e eu concordo em grande parte, mas, por exemplo, uma coisa, cara...
Não vai acabar com o tráfico de droga nunca. Quando tiver usuários. Não, quando tiver gente... nunca vai acabar no mundo inteiro. É uma realidade. Problema. Brasil tem um fenômeno que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é o domínio territorial. Isso é perda de soberania. Entendi. Né? Quando eu chego, desses 2 anos que eu estava preparando o livro, eu fui ao Rio várias vezes, que eu queria conhecer isso de dentro. Entrei em comunidades com o BOP, entrei em comunidade com a CORE, entrei no Caveirão, tomei tiro de fuzil, vi o que os policiais passam. Cara, eu vi cenas no Rio de Janeiro de domínio, assim, absurdas, Mário. Tipo, na Rocinha. Rocinha não, no Jacarezinho. Jacarezinho tinha 9 entradas na comunidade. Hoje só tem 2. As facções foram fechando as entradas para a polícia não ter onde entrar. Quando ela coloca a barricada ali nessas 2, para deixar a polícia não entrar, a barricada tem um outro simbolismo que é: daqui para dentro você é meu, cara. O Estado não entra aqui. Imagina o que acontece. Aqui quem manda, não tem briga de marido e mulher, vai na delegacia. Quem vai resolver é o traficante. E é muita gente que vive sob esse Não, e mais. E a gente vê, eu tenho cenas terríveis da menina adolescente que o traficante escolhe para ser a namorada dele. Eu fico imaginando um pai que tem 2 filhas e vive num lugar desse. Nossa Senhora, gente. E aí que é um outro problema que me irrita muito. Cara, eu tô ficando muito velho, tô me irritando muito fácil, cara. Calma, doutor, tô mais vinho. Não, uma coisa do tipo assim, cara, uma frase que me irrita muito. É a pobreza que gera criminalidade. Cara, isso é um preconceito com o pobre, cara. Cara, 95% da população pobre das comunidades é uma população honesta, trabalhadora, tem 3 empregos, sai de casa 4 horas da manhã, tá lutando pro filho não ser cooptado pelo tráfico, cara. Exatamente. Então nós vamos parar de falar essa besteira. Isso é preconceituoso. Também acho. Sabe? A questão é o domínio que essas comunidades imprimem. Voltando à droga, tem um argumento que eu acho assim, o sujeito gosta de maconha. Por que não pode ter um lugar para ele ir lá comprar a maconha dele, fumar a maconha dele, ele não vai dirigir? É um direito dele, é a liberdade individual dele. Não é possível ter isso, assim? Nós gostamos de droga, né? Estamos tomando álcool aqui, né? Tomando álcool. Só que eu acho que a gente tem que pensar isso numa questão macro. Já chegamos num ponto, cara, que a gente tem que talvez pensar em políticas. Eu não estou falando que eu sou contra esse tipo de política, não. Talvez pensar. Mas que vamos diminuir o tráfico? Não vai. Aquilo que eu falei. Entendi. Vai aumentar o número de consumidores, vai aumentar o problema. E a maconha, por mais que muita gente defenda, uma soft drug, não faz mal a ninguém, blá, 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 os estudos internacionais mostram que faz. Se não fizesse, Mário, não precisava mudar a lei no Brasil. Não, sim, mas cigarro também faz. Não, bebida também faz. Mas isso é um cigarro detalhe. e cervejas? Não, mas olha só que detalhe interessante. São legalizados. Olha que detalhe interessante. As pessoas falam assim, vamos fazer uma lei para descriminalizar a maconha? Cara, não precisaria fazer lei se não fizesse mal. Bastava um decreto do ministro da Saúde. Por quê? A lei de drogas é uma lei que a gente fala que uma lei penal em branco que precisa de complemento. Ela fala assim, o crime é ter para uso próprio substância entorpecente. O tráfico é vender tal substância entorpecente. Quem define quais são as substâncias entorpecentes é o Ministério da Saúde. Portaria do ministro. Se ele entender e se convencer e chegar à conclusão que maconha não faz mal por todos os estudos internacionais, é só ele tirar da portaria a cannabis. Amanhã a maconha está liberada. Por que não faz isso? Porque o Ministério da Saúde sabe que não é bom, que faz mal. Então, assim, essa história que precisa de lei, se você chegar à conclusão que não faz mal, um decreto do Ministro da Saúde, o presidente resolve isso. A contradição é que talvez faz menos mal do que o cigarro. Ou talvez faz tão mal quanto não sei, também que eu não sou médico, não sei disso. Mas eu tenho vários estudos, por exemplo, a maconha realmente pode fazer mal em várias situações, mas também tem estudos que mostram que ela também é um gatilho para quem tem problemas psiquiátricos. E mais, por exemplo, a esquizofrenia é uma doença que não tem cura, é uma doença que qualquer um de nós aqui, nós 3 podemos ter e não sabemos, e a maconha muitas vezes é o gatilho para esses surtos esquizofrênicos, por exemplo. Tem estudos que mostram isso. Talvez por isso, então, o Ministério da Saúde do Brasil não libera a maconha. Era só tirar na lista, numa portaria, uma canetada do Ministro da Saúde. E ele não faz. Mas então, e o álcool? Porque são muitos viciados o álcool, também. Com certeza. E que acaba gerando mais custos também para o próprio Ministério da Saúde. Mas aí nós estamos... tratar essas pessoas com certeza. Mas já chegou num ponto que o álcool, como a sociedade assimilou o álcool, para você retirar o álcool, seria um problema muito maior. E para você tirar a maconha também, quando a sociedade toda já estiver usando, vai ser um problema muito maior, quase que impossível. Então, assim, eu não estou falando que eu sou fechado a discutir políticas de liberação ou não, mas assim, eu acho que como a coisa é vendida para a sociedade, é muito raso. Entendi. É muito raso, cara, tem muito mais coisa atrás.
Então a gente tem que ter muito mais seriedade para discutir esse tipo de assunto. Terrorismo brasileira. Doutor Carlos, qual é o próximo livro? O senhor pode falar? O que o senhor está analisando aí? Eu não pode falar. Se não puder, não tem problema Quais são não. os novos projetos? Cara, o próximo livro eu não Não posso fala. falar. Então não fala. Eu vou lançar esse livro no dia 28 de abril, no evento de segurança que nós vamos fazer aqui, muito maior do Espírito Santo. Dia 28 de abril agora, desse ano? 7 e 28 de abril, com a Faculdade de Direito de Vitória, com apoio do Governo do Estado, do Ministério Público, Tribunal de Justiça. E todo mundo Defensoria pode Pública. participar? Ou... Vai ser aberto ao público. A gente vai trazer os melhores especialistas do Brasil e alguns estrangeiros para falarem sobre segurança pública. Vários temas de importância para a sociedade, porque o nosso objetivo é que a sociedade comece a entender esses fenômenos de forma mais profunda, para que saibam cobrar, cara. Então esse evento para mim é um evento que vai assim marcar a minha vida, porque eu da mesma forma que eu escrevi esse livro, tentando mostrar para a sociedade, para que a sociedade leia. Você vai ver que o livro eu escrevi numa linguagem muito acessível para o leigo entender, e para que possa escolher melhor, cara, os seus candidatos. A gente tem que pensar melhor. Quer disseminar a informação, Exatamente. disseminar para ela ter E a mais, própria opinião. Já fica aqui o convite. Eu espero que todos os candidatos a deputados federais e senadores no próximo pleito aqui do Estado vão assistir as palestras. Eu espero que os atuais também vão assistir a palestra. O evento não é um evento político, é um evento jurídico, mas eu acho que seria muito bom que eles começassem também a entender um pouco mais esses temas que as pesquisas mostram. 62% da população brasileira, o tema que mais está afligindo nesse ano eleitoral é a segurança pública. Segurança pública. Então a gente tem que fazer a sociedade entender. Que história, hein? Nossa, que história. Nossa, Quanta quanto história. agora a gente aprende. O livro. Triste, falar muita coisa triste. Mas... Não, mas tudo bem, mas O isso senhor falou do livro, que é uma linguagem fácil, né? Uma escrita a acessível. escrita muito acessível. Onde o pessoal pode encontrar? Ele está esgotado na Amazon, mas tem no Mercado Livre. Mercado Livre tem. Mercado Livre é fácil, você encontra lá. E no meu Instagram, eu tenho um Instagram que eu só escrevo coisas de segurança e direito penal, que é o Caê Lemos Oficial. Lá tem o link do livro também. Repete, por favor. Caê Lemos Oficial. C-A-E Lemos Oficial. E o próximo livro vai ser lançado em abril. Tema relacionado à segurança também. Eu tenho certeza que é um tema que vai dar muito debate. Ixi, mais do dá que para falar isso. o que é. Fala o que é, doutor. Mais do que isso. Eu vou fazer uma análise justamente do problema dos fuzis hoje junto às facções. Eu vou mostrar por questões balísticas, por questões de legislação, eu vou mostrar no direito comparado também, que a gente tem que dar um tratamento muito diferente a essas organizações criminosas que usam as armas de guerra dentro da cidade. Fuzil, arma de guerra. O sujeito não não está com fuzil, cara, ele está com... Mário, tem tempo ainda? Tem, pode contar. Uma das coisas que me fez pensar no próximo livro, cara, uma dessas incursões que eu estava com a Core nesse dia, dentro do Caveirão, entrando no Jacarezinho. Lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Core é a polícia especializada da Polícia Civil do Rio. Civil, é o BOP da Polícia Civil. Eu fui fazer um treinamento lá com eles, e aí no último dia a gente foi fazer uma incursão, acompanhar a incursão deles. Uma loucura que esses caras Por que fazem. você vai nisso, doutor? Porque eu fico imaginando o juiz, Ele às vezes... estuda, né? Ele mas o juiz pesquisa. ele pode ficar na dele. Não, mas Porque eu sabe sou o que é, inquieto Mário? também, né? Mas sabe o que é? Eu acho que o juiz e o promotor não tem como julgar uma ação policial se não conhecer a realidade policial. Entendi. Eu julgar uma ação policial, onde o policial teve que tomar uma decisão em centésimo de segundo, com o risco da própria vida, Nossa Senhora. numa situação de estresse extremo, e eu julgar isso na minha mesa com ar refrigerado, horas depois, e fazendo ele me dar um roteiro hollywoodiano do que aconteceu, sendo que ele estava numa visão de túnel, desesperado, cara, isso é desumano para o policial. Eu tenho que entender a atividade policial para poder julgar bem. Eu não estou falando para aliviar para o policial, Sim. não. Os excessos vão ser punidos, mas agora... tem algumas coisas que o cinema atrapalhou muito, a cultura nossa balística, né? Todo mundo acha que atirar é fácil. Por que não atirou na mão? Por que não atirou no pé? O leigo tem essa ideia porque veio muito de filme. Mas, cara, atirar é muito difícil. Então, assim, eu comecei a tentar entender o problema real Rio de Janeiro. E a cena que eu queria contar para você é o seguinte. Eu estava entrando dentro do Caveirão. Primeiro eles falaram para mim que a gente ia entrar e ia ter... o tráfico fez numa dessas duas entradas, eles fizeram uma passarela, literalmente uma passarela de cimento, e que ali tem as chamadas flecheiras, que ficam 3 caras de fuzil ali, que tem um muro desse tamanho de concreto com um buraquinho. Quando vem a polícia, eles entram ali, só colocam o fuzil no buraquinho e ficam protegidos para atirar na polícia. Aqui tem 3 que na primeira contenção. Na hora que eu entrei, eu vi os 3 caras de fuzil, viram o Caveirão, eles foram para a flecheira, botaram e a cena foi. De dentro do Caveirão dá para ver isso? Dá. A cena, em cima do Caveirão tem um policial que ele fica na parte de cima, que ele tem 360 graus de tiro. A cena que eu vi foi o policial aqui com o fuzil apontado para cima,
a 1,5 metro de 3 fuzis apontados pra gente. E a gente passou um olhando pro outro. Aí eles não atiraram, não podemos atirar e tal. Passou e a vida segue, cara. Meu Deus. Aí, beleza. Aí chegou essa cena, Mário. Aí eles falaram assim, doutor, mas agora vamos entrar na primeira contenção. Olha o que vai acontecer. Na hora que ele virou... Cara, eu vi uma cena que a gente não vê nenhum filme de terrorismo, nenhum filme de falda. Eu vi uns 80 homens correndo com fuzil na mão. 80? Com fuzil? Fuzil pra cima, correndo quando vira o caveirão pra se esconder. Não, pra se esconder. Fugindo. Igual barata correndo. Cara, aquela cena me impactou tanto. E eu assim no vidro. E eu no vidro, assim, do caveirão. E nos blindados, eles têm umas escotilhas onde eles colocam o fuzil para poder atirar. E aqui tem o vidro, né? E eu tava no vidro querendo ver, e o policial tava em pé, assim. Aí eu tava olhando, muito interessado, assim, aí ele bateu no meu ombro assim, doutor, posso dar uma sugestão? Eu falei, o que foi? Ele tira a cabeça do vidro. Eu falei assim, mas não é blindado? Ele falou assim, mas de vez em quando passa, doutor. Dependendo do calibre, passa, o caveirão não segura. Meu Aí o policial, por isso que eu fico em pé, que eu boto a minha placa balística para me proteger além do vidro e atiro de cima para baixo. Cara, olha a vulnerabilidade também. Cadê a dignidade humana desses policiais? Nossa Senhora. A sociedade não tem ideia do que o policial passa aqui no Brasil. E a gente está numa cultura de quê? Vitimização do criminoso e demonização da polícia. Isso é uma cultura criada, com objetivo, né, de você enfraquecer a atividade policial. Então, assim, o meu livro vai falar sobre isso. E agora a cereja do bolo eu vou deixar para o lançamento. Mas é interessante a gente acabando aqui o senhor falando isso, porque a gente tem que dar um jeito disso não acontecer. Não tem que ter confronto de 80 homens com fuzil. É pelo voto, para mudar a lei, não é pelo voto. Tem que se debater, tem que se falar disso. Porque isso não pode viver, a gente não pode viver assim. Não pode se acostumar, não pode normalizar. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês e para todo mundo que assiste vocês. Cara, quando eu falo isso, eu tenho muito medo das pessoas acharem assim, pô, não tem jeito. Mas não. Se eu estou escrevendo e falando, eu estou há 20 e tantos anos trabalhando sobre isso, é porque eu acredito que tem jeito. A gente tem que ser otimista. A gente tem que mudar esse país, cara. Só que a gente não vai mudar fingindo. Que não está acontecendo. Que não está acontecendo. Que não tem 50 milhões de pessoas refém de bandido. Né? E que o bandido, às vezes, é um lascado lá também. A gente pode até não nominar que isso é uma guerra. E vamos perder a guerra sem dar nome a ela. Exatamente. Agora, diante dessa última informação que o senhor passou pra gente, que o senhor viveu, real, eu preciso admirar ainda mais a esposa do senhor. Eu vou dedicar esse podcast a ela. Tá dedicado a ela. É Paula? A você, Paula. Paula, é pra você essa conversa aqui. Ele passou 23 anos. O homem ainda vai se meter nisso? A vida inteira escoltado. Ainda vai se meter nisso. A mulher é uma santa. Quando você contava e ainda contou essa parte do blindado, que de vez em quando vaza. Paula, é pra você. Muito bem, Fabio. Minha solidariedade, meu apoio, tudo aqui. Todo lugar que a gente tem a oportunidade de viajar no mundo, em qualquer lugar que a gente vai, eu vou conhecer presídio. Nossa. Porque eu tenho que entender o sistema prisional. Entendi. Aí ela fica, vamos ver se está presídio de novo. Vamos visitar presídio de novo. Então, assim, Paula, é tudo para você. Essa entrevista aqui é tudo para Paula. Fabrício foi brilhante não agora. A minha vida é para ela. Mas também é o... Desculpa, eu vou rasgar cedo, mas é o profissional. Né? Porque ele podia estar muito bem, sentado aqui na cadeirinha, fazendo audiência, o que é? Fala aí o cara. Inquietude, né? De vai lá, eu preciso ver para melhor. julgar, eu preciso entender a realidade dele para julgar, eu preciso ver o lado. Uma coisa, e eu acho que na vida de qualquer profissional passa por isso que eu vou falar. Eu já ouvi muito, cara, do tipo, por que você tá nessa? Eu ganho a mesma coisa que você, não tem esse problema, sai disso. Vocês como profissionais de TV, vocês já devem ter olhado dentro da empresa de vocês o profissional que não trabalhava, que enrolava. E você fica bravo, né? Cara, a gente quando está na situação, a gente tem duas opções. Aquilo ali está sendo um problema para a minha empresa. Então se ele está fazendo, eu vou fazer a mesma coisa que ele, eu vou virar parte do problema. Eu prefiro tentar ser parte da solução, cara. Assim, a gente tem que tentar mudar, cara. Mudar. É isso aí. Uma forma de fazer isso é falar. E o que o senhor diria para o Carlos de 20 anos atrás, 23 anos atrás? Quando você começou, o senhor começou como juiz. Quando o senhor tivesse 20 anos hoje. O senhor faria algo diferente? O que o senhor faria para o Carlos Eduardo jovem, assim? O senhor faria algo diferente? Eu tomaria mais cuidado, talvez. Eu acho que a juventude faz você ser muito, muito destemido, como vocês falam da coragem, né? O jovem não tem noção de finitude. A gente vai envelhecendo, isso vai chegando, né? Vai. Então, eu acho assim,
Aí, por outro lado também, tem um outro lado da moeda. Talvez se eu fosse um juiz velho, chegasse naquele momento, talvez não tivesse coragem de fazer o que eu tinha que fazer. Então, acho que a juventude foi importante também para eu fazer o que tinha que ser feito. Então, eu não sei, sinceramente, o que eu olharia 20 anos atrás, eu só pediria a Deus para ter a família que eu tenho e que eu sou muito realizado com a minha mulher, que meus filhos são maravilhosos. E o senhor não se arrepende de nada? Não. É muito triste ter perdido o colega, obviamente. Claro. A gente deveria ter tomado mais cuidado. E o que a gente faz hoje, eu não me dou mais o direito de não acreditar. Então, a gente tem que continuar tomando cuidado. Valeu a pena? Assim, você olha hoje, valeu a pena enfrentar tudo isso, continuar enfrentando? Mário, pelo estado que a gente tem hoje aqui? Mário, valeu, cara. Eu vou te falar. Por que o Rio de Janeiro está do jeito que está? 5 governadores presos. Incrível isso, né? Vou te falar. Se a gente não fizesse o que a gente fez naquela época, a gente seria o Rio de Janeiro. A gente teve um presidente da Assembleia que seria governador. E imagina como seria a história do Espírito Santo. Exatamente. Essa é outra história. E houve uma união também da sociedade civil com o poder público e pessoas de bem aqui se uniram. Dá muita saudade da OAB com a Gesão da Costa Pereira. Esse nome não pode ser esquecido. Que foi o presidente da OAB que combateu o crime organizado com muita coragem. A OAB foi uma instituição, naquela época, essencial para a mudança do Estado, para fazer a sociedade entender. Eu acho que a OAB deveria voltar essas raízes, puxar isso cada vez mais, retomar esse papel dela na sociedade, que foi essencial para a mudança do Espírito Santo. Vai pedir uma frase para ele? Não, Fabiola? Pode pedir. Pede você, Fabiola. Eu, se eu pedindo, vai me dando. Você pede com um jeitinho. Uma frase edificante. Uma frase edificante, doutor. Ninguém sabe a frase, a gente sempre pede. Mas eu não sabia mesmo, não. Ninguém nunca sabe. Fala, só no final. Não, mas eu vou falar assim. É uma frase, porque muita gente não sabe, né? Eu fui atleta de judô, fui judoca. Olha. Já dei muita entrevista para a Gazeta como atleta. É mesmo? Eu sou formado em educação física. Antes de fazer direito, eu fiz educação física. Não sabia. Eu era judoca, achava que minha vida ia ser pro judô, depois eu resolvi fazer direito. E tem uma frase do criador do judô, do judocano, que ele fala o seguinte: quem teme perder já está vencido. Cara, essa frase norteia a minha vida como juiz. Quem teme perder já está vencido. São coisas que o esporte ensina pra gente. Muito boa, realmente. Mas são coisas assim que o esporte passa pra gente. O judô, pra mim, foi um esporte que... Eu até fiz um post hoje, inclusive, falando sobre isso. Assim, eu acho que o judô talhou o juiz que eu sou. Assim, o esporte talhou a cultura, a lição de saber enfrentar os problemas, cair, levantar, ser resiliente. Perdeu hoje, treina para ganhar amanhã. E a vida da gente como profissional na área de justiça, do sistema de justiça. Né? Que sistema de justiça que a gente fala são as polícias, Ministério Público, o Judiciário. Todos nós temos que ser muito resilientes. Muito obrigado. Não vou agradecer ao doutor Carlos Eduardo, não, vou agradecer a Paula. O senhor foi mais que obrigação vir aqui, conversar com a gente, que a gente conhece a sua história. Para Fabiola e Mário, esperando contribuir para um debate nacional necessário. É muito legal de ver que o livro está servindo de referência para vários políticos discutirem. A gente viu que vários governadores já estão citando o livro também, deputados, senadores. Então, assim, é muito gratificante poder contribuir para esse debate. Doutor Carlos Eduardo, gostou? Ter vindo aqui, obrigado, hein? Com vinho, então. Com vinhozinho ainda, conversando. Paula, obrigado, Paula, é tudo pra você. Essa entrevista, esse podcast foi pra você. E ela sabe que tudo que eu faço pra ela mesmo. Obrigado mesmo. Obrigada. Obrigado é um presente. Tem um presente. Nós ganhamos o livro, só eu sempre esqueço. Se a gente tem um aqui. Não se compara ao livro, hein, doutor, mas é singelo, mas é uma lembrança pra eu lembrar da gente sempre. Eu faço coleção de canecas, tá? Sério? Que beleza. Um cafezinho, olha aí. Vai lembrar da gente. Essa vai estar no meu gabinete. Vai fazer parte da coleção. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E desejo todo sucesso para vocês. Não precisa desejar, que eu sei que vai ser. Se Deus quiser. Vocês são maravilhosos e eu tenho certeza que esse aqui vai ser muito importante para o povo capixaba. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigada.